já deve ter ouvido falar da ONU, Organização das Nações Unidas. Mas será que você já parou para pensar o que essa organização faz e qual o seu papel nas questões internacionais? Esse é o assunto de hoje do Conexão OAB, que tem uma convidada especialista em direito internacional, a doutora Daniela Delmanto. Seja muito bem-vinda para a nossa conversa. E olha, até vou deixar uma curiosidade aqui: a doutora Daniela atende no Brasil e no estrangeiro, então realmente é uma participação que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Bom dia. Então, vamos lá. Eu sempre gosto de começar a nossa entrevista tirando dúvidas e colocando contextos básicos para o pessoal que está nos assistindo conseguir entender muito bem o que a gente vai falar em seguida. E não podia deixar de começar perguntando, né, o que é a ONU e qual é a sua principal função? Bom, a ONU é uma sigla, né, que está para Organizações das Nações Unidas. É uma organização internacional que hoje conta com 193 estados-membros e 2 estados observadores, que são a Palestina e a Santa Sé. Esses estados observadores, eles têm um caráter permanente, ou seja, eles seguem todas as assembleias, mas eles não têm direito de voto. O último país que entrou nas Nações Unidas foi o Sudão do Sul, em 2011, depois de se tornar independente do Sudão. Bom, a gente falou que a ONU é uma organização internacional. Então, o que é uma organização internacional? Uma organização internacional é uma associação voluntária de estados que buscam objetivos comuns e que é constituída pela assinatura de um tratado internacional. No caso da ONU, esse tratado foi a Carta das Nações Unidas, que foi negociada durante a Conferência de São Francisco, em 1945, ou seja, no final da Segunda Guerra Mundial, e essa organização ela tem a sede em Nova York. Como a gente falou, hoje ela é a única organização que tem objetivos globais, que tem interesses, digamos, envolvendo um grande número de países e interesses bem ambiciosos, eu diria, né? Porque as Nações Unidas, elas deram início ao desenvolvimento de uma parte do direito internacional que a gente chama de direito internacional dos direitos humanos. Então, nós temos tanto ações no âmbito dos direitos econômicos, sociais e culturais, quanto ações no âmbito dos direitos civis e políticos. Para a gente entender um pouquinho melhor a ONU, é interessante a gente falar um pouco sobre o contexto no qual surgiu a ONU. Então, como eu falei, ela surgiu em 1945, estava terminando a Segunda Guerra Mundial, que, como nós sabemos, foi um conflito que acabou envolvendo, direto ou indiretamente, praticamente todos os países do globo. O que nós tivemos? Nós tivemos milhões de mortos, tivemos o Holocausto, né? Então, assim, os direitos humanos foram violados e todos os países pararam e falaram, mas espera aí, se a gente tiver um outro conflito desses, a gente não vai aguentar. Então, a gente precisa se unir para fazer com que isso não ocorra novamente. Na verdade, antes da ONU, existiu uma outra organização internacional formada por vários países, que foi, digamos, uma precursora, que foi a Liga das Nações, ou Sociedade das Nações. E a Sociedade das Nações nasceu no final da Segunda Guerra Mundial, no final da Primeira Guerra Mundial, desculpa. E sempre com o objetivo de evitar um novo conflito, mas não logrou êxito, né? E aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Então, esse é o contexto que determinou o surgimento da ONU. E se você for ver, como você citou, é super complexo, né? Unir tantos países tão diferentes, as culturas
no mundo são tão diferentes. E quando a gente fala dessa relação entre países, dessas questões internacionais que a ONU está envolvida, do que exatamente a gente está falando? Bom, a gente está falando de relações internacionais. Então, antes de mais nada, o que é internacional? A própria etimologia da palavra, que vem do latim, inter é entre, nacionalis é entre nações. Então, de natio, nascer, origem, né? Então, a gente está falando de relações entre nações, que aqui eu vou usar a palavra nação no sentido diplomático, que é um pouquinho mais superficial, que corresponde a estados. Na verdade, Estado e nação não são exatamente a mesma coisa, mas aqui a gente pode usar como sinônimo, porque quase todas as nações correspondem a um Estado. Então, vamos usar de uma maneira assim um pouco geral. Então, quando eu falo de relações internacionais, eu estou falando de relações entre estados. Então, eu tenho centros autônomos de decisões políticas, que são os estados, que se relacionam entre si, mas também com outros entes, que são as organizações intergovernamentais, como é o caso da ONU, formada por vários estados, e também as organizações não governamentais. Então, quando a gente fala de relações internacionais, a gente está falando desse cenário, relação estados entre si e com organizações internacionais, governamentais e não governamentais. E você falou, né, qual seria o papel da ONU, e agora que a gente contextualizou também o que são essas relações internacionais, agora, para deixar claro finalmente esse início aqui, essa base dos conceitos, né? Porque afinal a ONU é tão importante para esse cenário globalizado que a gente vive hoje. Obviamente, a gente tem estados com culturas diferentes, ideias diferentes também sobre democracia. Então, a ONU, ela representa um espaço onde ideias podem ser debatidas. Também quando ocorrem conflitos internacionais, é o espaço onde se tenta uma solução diplomática para o conflito. Porque a ONU, ela tem até uma força militar de paz, que são os capacetes azuis. Mas ela, digamos que o papel da ONU no que diz respeito à paz mundial, porque os objetivos da ONU são garantir a paz e a segurança mundiais, né, depois dessa experiência dos grandes conflitos mundiais, baseando-se em princípios que são a autodeterminação dos povos, quer dizer, você, Estado, poder escolher o seu destino, e a igualdade soberana entre os estados. Então, assim, nem sempre tudo funciona bem. Às vezes nós temos conflitos, como a gente está tendo entre a Ucrânia e a Rússia, como nós estamos tendo na faixa de Gaza. Nesses casos, o que a gente observa é que a ONU não consegue, muitas vezes, evitar o conflito, mas acaba tendo um papel importante durante, porque justamente as missões humanitárias, através dessa força armada, monitora a violação de direitos humanos, crimes contra a humanidade, e justamente digamos, o palco principal onde as nações tentam discutir uma solução para o conflito, encontrando algumas dificuldades, que é a questão do Conselho de Segurança da ONU, porque a gente tem alguns estados com poder de veto, o que torna um pouco mais difícil, às vezes, tomar decisões que sejam efetivas. Você entrou nesse assunto do Conselho de Segurança, então eu queria, antes de entrar nele, só fazer uma pergunta para anterior, né? Que é falar, se você puder falar um pouco como a ONU é organizada, né? Esses órgãos, um deles o Conselho de Segurança, e como que funciona esse trabalho da ONU. Como você citou, né? É um palco de discussão também, então existem reuniões, os países se reúnem em momentos emergenciais, ou há reuniões periódicas, os órgãos funcionam, como isso funciona, né? Como é organizado e como é o funcionamento. Bom, a ONU, ela apresenta 6 órgãos. Um é a Assembleia Geral, que é o órgão mais importante, se reúne uma vez por ano, é composta por todos os membros,
e é o órgão que toma as decisões mais importantes, decide as políticas a serem adotadas, se pronuncia nos casos também de conflito. Enfim, é uma assembleia de condomínio, onde todo mundo participa, votam todos os membros, né, permanentes, e os dois observadores participam, que são a Palestina e a Santa Sé, como eu falei, mas sem poder votar. Então, esse é o órgão mais importante. Aí a gente tem o Conselho de Segurança. Bom, o Conselho de Segurança, que é um órgão importantíssimo, com um papel internacional muito, muito importante, e ele é formado por 15 membros. Nós temos 5 membros permanentes, que na verdade são as nações que saíram vencedoras da Segunda Guerra Mundial. Porque, como eu expliquei o contexto, né, ela surge a partir dos vencedores. Né? E esses 5 países, que são Estados Unidos, Reino Unido, França, China e Rússia, têm poder de veto. Então, assim, quando é votada uma resolução, esses países, se eles disserem não, eu não aprovo, acabou. Mesmo que todos os outros tenham sido favoráveis àquela resolução. Considerando que o Conselho de Segurança se manifesta nessas situações muito complicadas de conflitos internacionais, muitas vezes conflitos armados e graves, né, essa história do poder de veto cria problemas, porque a gente sabe que a gente tem aliança entre os países que nem sempre se pautam mesmo no respeito de direitos humanos, né? Existem outros interesses que muitas vezes determinam esses votos. E nós temos, então, os 10 países rotativos, né, os 5 membros e 10 rotativos, que são substituídos a cada 2 anos, totalizando 15. Tá? Bom, fora a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, a gente tem o Conselho Econômico e Social, que cuida da implementação das políticas econômicas e sociais da ONU, muito importante. Temos um conselho de administração fiduciária que, na verdade, hoje não tem mais atuação, porque ele já cumpriu a própria missão. Qual que era essa missão? Era ajudar os países na transição, a partir do momento que eles se tornavam independentes, até conseguir caminhar sozinhos. São as ex-colônias, os protetorados. Desde 1994, esse conselho não se reúne mais. Mas ele não foi extinto porque precisaria fazer uma revisão na Carta das Nações das Nações Unidas, e essa revisão ainda não foi feita. Depois nós temos o secretariado, que é o órgão que, digamos, cuida de toda a parte prática, né? Uma secretaria da organização. Temos a Corte de Justiça, que é o órgão jurídico por excelência, que julga os estados quando eles cometem crimes contra a humanidade, etc. Então, esses são os órgãos principais, falei de todos, e o Conselho de Segurança é, como eu falei, no cenário atual, que nós estamos tendo vários conflitos, né, é um órgão extremamente importante, que provavelmente precisa de alguma reforma para poder ser mais eficaz. Inclusive, agora que falamos sobre isso, se você puder trazer um pouquinho o que está acontecendo hoje, né? Porque as pessoas veem as notícias, às vezes fica parecendo que o Conselho de Segurança ou a ONU fala coisas, mas como você falou, às vezes não tem tanta efetividade para evitar esses conflitos. Então, como está sendo essa importância hoje, tanto do Conselho de Segurança quanto da Assembleia Geral, trazer um pouquinho a ONU para esses assuntos atuais, principalmente, como você também citou, né? São 2 guerras, pelo menos, que estão acontecendo no mundo, e guerras que afetam muitos outros países economicamente também. Então, como tem sido essa atuação do Conselho de Segurança e qual é a importância da ONU quando realmente chegam esses momentos que são esses conflitos entre países? Olha, vamos falar, por exemplo, da faixa de Gaza, né? Que é um dos conflitos, assim, que atualmente está causando mais preocupação na comunidade internacional pela violação de direitos humanos, pelo que pode acontecer como consequência, né, desse conflito. Então, assim, a ONU, na verdade, desde 1949, que tem uma agência especializada que dá assistência aos refugiados da Palestina.
Essa é uma agência justamente da ONU, porque a ONU, eu não falei antes, ela funciona. Nós temos a família ONU, na verdade, porque existem várias agências, fundos. A gente tem, por exemplo, a FAO, que é um organismo bem interessante, é uma agência das Nações Unidas para alimentação e agricultura, que se preocupa com o direito à alimentação, que é não somente o direito de não sofrer a fome, mas também o direito a uma alimentação adequada, que é você ter acesso a alimentos de qualidade constantemente e em quantidade suficiente. Temos a Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas, temos a Unesco, a Organização Mundial do Trabalho, enfim, é dessa maneira que a ONU trabalha. E com relação à Palestina, desde 49 existe essa agência especializada que dá assistência para os refugiados em todo o Oriente Médio. Então, na Síria, no estado da Palestina propriamente dito, na Jordânia, no Líbano. E atualmente ajuda mais de 5 milhões de refugiados. Esteve envolvida num escândalo, estão sendo feitas investigações, porque dizem que alguns membros teriam ajudado o Hamas agora com os atentados de outubro, né, de 7 de outubro do ano passado. Mas, independentemente disso, é uma agência que tem um papel muito importante. Agora, no último, sempre falando da questão da faixa de Gaza, no último 10 de maio, no dia 10 de maio, quer dizer, super recente, a Assembleia Geral se reuniu e votou uma resolução aumentando os direitos da Palestina, que, como eu falei, é só um Estado observador, e sugerindo que a Palestina passe a ser um membro efetivo das Nações Unidas. O problema é que não basta essa decisão da Assembleia Geral, que passou. É necessário, nesse caso, que o Conselho de Segurança dê o próprio aval para que a Palestina seja um Estado e tenha um Estado membro efetivo e tenha mais voz, possa votar. O problema é que o Conselho de Segurança, os Estados Unidos já anteciparam que vão vetar. Então, assim, nós não vamos conseguir esse resultado que seria muito importante, né, nessa questão. E o Brasil também tem tido uma participação importante, porque o Brasil era o presidente do Conselho de Segurança como Estado-membro rotativo no momento em que eclodiu o conflito, que Israel foi atacado. O Brasil até propôs uma resolução bastante interessante, a questão de corredor humanitário e tudo mais, contou com a aprovação da maioria do Conselho de Segurança, mas, mais uma vez, houve veto. Então, não foi possível, infelizmente, sempre dos Estados Unidos, aprovar a resolução. Mas o Brasil teve um destaque, digamos que como um mediador do conflito. Uma posição também um pouco criticada, porque tem uma nota negativa que o nosso país não reconhece o Hamas como associação terrorística. Então, mas o Brasil, digamos, teve um certo protagonismo nessa história agora. Sim, e agora, então, já que a gente entrou na questão do Brasil, pode falar um pouquinho sobre como é a relação do Brasil com a ONU? O Brasil tem essa fama de ser diplomático, né, nas relações internacionais, então como que isso vai para a ONU também? Em que órgãos da ONU ele está presente? Qual que é o poder que o Brasil tem, a influência também? Falar um pouquinho do nosso país nesse contexto internacional. Bom, o Brasil é um país que não tem problema com nenhum país. A gente não está naquela situação de ter conflito direto com ninguém. E, como eu falei, normalmente a gente consegue mediar bem. A gente tem uma história até diplomática de sucesso, grandes diplomatas, enfim. É um país que tem uma importância grande dentro da ONU. Antes de mais nada, está no grupo dos 51 que fundaram as Nações Unidas. Então, é um dos países fundadores. E o Brasil já teve uma participação muito importante quando a Carta das Nações Unidas, que é o tratado que instituiu, né, a ONU, foi assinado, porque o Brasil mandou mulheres na sua missão que participou dessa Conferência de São Francisco em 1945. E a gente tinha uma diplomata, que era a Berta Lutz, que teve um papel muito importante junto com uma dominicana,
e as duas conseguiram fazer com que, na Carta das Nações Unidas, constasse o princípio da igualdade de gênero. Uma outra curiosidade sobre o Brasil, que nem todo mundo sabe, é que, por tradição, isso não está escrito em lugar nenhum, mas por tradição, o Brasil é sempre, o presidente do Brasil é sempre o primeiro a discursar nas Assembleias Gerais, antes mesmo do presidente do país anfitrião, que é os Estados Unidos, que é sede em Nova York. E isso já é uma tradição que se repete há anos, sempre o nosso presidente é o primeiro a falar, quando tem a Assembleia Geral. E, Tem enfim, algum motivo? olha, várias pessoas, assim, não tem uma tese certa, né? Alguns falam que foi porque nos primeiros anos ninguém queria ser o primeiro e o Brasil sempre se oferecia. Uhum. Então, acabou virando uma tradição. Outros falam que esse privilégio foi dado ao Brasil pelo fato dele não ser membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, porque é um país muito importante que deveria ser membro, mas não está dentre os membros permanentes. Apesar de ter sido também, digamos, um dos vencedores, assim, podemos dizer, da Segunda Guerra, porque estava do lado dos aliados. Mas, justamente, ficaram os 5 mais importantes: Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China. Então, existem várias hipóteses, mas, assim, não existe uma hipótese que prevalece. São várias teorias, fato está que nós somos sempre os primeiros a discursar. Sim, é muito interessante. E esse programa a gente está, lógico, porque a ONU, ela tem tanta atuação, né? Ela tem, como você falou, né, até objetivos bastante ambiciosos. Então, seria muito difícil a gente falar de todo o trabalho dessa organização. Então, a gente focou mais nessas questões internacionais, questões entre países, até porque é isso que tem sido falado mais justamente por causa desse contexto de guerra. Mas, só para a gente ir finalizando e não deixar de falar, né? Tem alguns temas ou áreas de atuação que recebem atenção especial da ONU, às vezes os direitos humanos, o desenvolvimento sustentável, que a gente vai falar também em outro programa aqui com você. Então, alguns temas que não entraram tanto na nossa conversa hoje, mas que a ONU está ali presente, está prestando atenção. Olha, a ONU, como eu falei, ela surgiu com essa missão principal, né, de garantir a paz e a segurança mundial. Ela não focaliza apenas objetivos políticos, civis e políticos, mas também econômicos, sociais e culturais. Como eu falei no início, a ONU é que deu grande impulso para o direito internacional dos direitos humanos, que foi o quê? A assinatura de vários pactos, convenções internacionais, tentando garantir esses direitos em todos os países do mundo. E é interessante porque a ONU, ela sempre defendeu que esses direitos, eles são direitos inatos, eles são direitos que já nascem com a pessoa. Eles vêm antes das normas escritas internacionais, das normas escritas internas, e é por isso que todos os estados têm que respeitar. Dentre esses assuntos, como eu falei, a gente tem uma atuação muito importante de algumas agências grandes, como a FAO, direito à alimentação, é um tema muito sensível, erradicação da pobreza, e sempre mais agora os chamados direitos de terceira geração, que é, por exemplo, o meio ambiente. Né? Mas a ONU é um leque muito grande. A gente vai desde convenção contra a tortura, direitos civis políticos, a gente passa por todos os direitos econômicos, sociais e culturais. A gente tem a Unesco, direitos da criança, direitos da mulher. É um leque muito, muito amplo, realmente. Seria impossível falar sobre tudo. Sim, e agora para a gente finalizar mesmo, quais seriam os grandes desafios atualmente da ONU? Como que ela está se preparando para continuar tendo um papel central, né, nesse mundo que está cada vez, não é nem globalizado mais, já é completamente intrincado essas relações entre países, uma cultura global aí, né? Então, quais são os desafios e como que ela está se preparando para o futuro? Olha, a ONU, ela já justamente evitou até agora um terceiro conflito mundial. Isso já é um sucesso, considerando que a Liga das Nações não conseguiu esse resultado.
mas é uma organização que, obviamente, precisa passar por reformas. Existem muitas críticas, porque é uma organização muito burocrática. Eu já frequentei muito a FAO em Roma, onde a gente tem o nosso escritório. Segui, na época, uma associação de ONGs para garantir a segurança alimentar. E, assim, você vê que é uma estrutura extremamente cara, né, para os resultados que, no final, ela acaba obtendo. Criticada muitas vezes por realizar projetos que não são autossustentáveis, então algumas catedrais no deserto, no sentido de que tem o projeto lá na África, faz bonitinho, mas termina o projeto, vão embora e o projeto não fica em pé. Por quê? Porque faltou realmente capacitar as pessoas. Então, assim, os projetos que funcionam melhor nas Nações Unidas, de uma maneira geral, são aqueles que são feitos com os partners locais. Isso é sempre uma tendência maior nos últimos anos, praticamente a regra. E, enfim, e uma reforma também do Conselho de Segurança, porque enquanto nós tivemos alguns países com direito de veto, que nem sempre vão tomar decisões pautadas nos direitos humanos, mas em outras relações que têm com os países, você vai ter países que, de repente, realizam atos contra a própria população, o próprio povo, ou contra outros estados que, se você vai votar uma resolução, a resolução contra o país não é aprovada. Então, eu acho que o principal seria uma mudança para que a ONU efetivamente consiga realizar esses objetivos tão nobres, né, que estão previstos na Carta das Nações Unidas. Mas é uma mudança difícil, né? Muito difícil, muito, muito. Doutora Daniela, muito obrigada. Ficou uma aula, né? Principalmente para quem gosta dessas relações internacionais, saber um pouquinho mais sobre a ONU. Obrigada por participar aqui com a gente. E muito obrigada a você que acompanhou mais um Conexão OAB aqui na TV Câmara Botucatu.